a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler o que o Senhor quer falar conosco? Salmo de número 90, verso 4. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Amém? Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Vamos ler de novo? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Feche teu olho mais um pouquinho, vamos falar com Deus novamente. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus nesse momento, eu venho a Ti, ó Pai, e eu peço ao Senhor perdão pelos nossos pecados, peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados do Teu povo, da Tua igreja. Nos lava no sangue do Senhor Jesus, perdoa-nos em nome de Jesus e vem falar conosco, Senhor. Nos dá, ó Pai, da Tua palavra, que é pura, é verdadeira, é santa. E eu peço a Deus que nós sejamos alimentados nesta noite com a Tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós. Ensina-nos, Senhor. Nos dá sabedoria, fala conosco. Nos ajude a entender a Tua palavra cada vez mais. Precisamos de conhecimento, precisamos de sabedoria vinda de Ti, ó Pai. Pois a sabedoria do mundo é importante para algumas coisas, mas não é o necessário para um cristão viver. O que nós precisamos é sabedoria do alto, é sabedoria do Espírito de Deus. Então precisamos dela, Senhor. E eu te peço, me usa em nome de Jesus, como for da Tua vontade. Que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Nós lemos aqui então, Salmo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Esse Salmo de número 90, irmãos, ele é a oração de Moisés. Era Moisés fazendo essa oração. Tudo que está escrito aqui nesse Salmo de número 90 foi uma oração que Moisés fez a Deus. E Moisés, então, semana passada nós falamos dele também, né? Mas o Moisés, então, ele foi um homem muito usado por Deus, que no primeiro momento, quando Deus o chamou, ele se negou, né? Ele disse, eu não, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Ele quis dizer que ele era gago, né? Moisés era gago. E ele deu desculpas, então, para que Deus enviasse outra pessoa e não ele, no povo lá que estava em escravidão no Egito, no povo de Israel. Mas Deus, quando escolhe uma pessoa, Deus não olha as nossas qualidades, porque nós, bem na verdade, não temos qualidades, né? Nós temos defeitos. Temos pouquíssimas qualidades. Mas que essas qualidades comparadas com as qualidades de Deus não são nada, né? Mas Deus não olha para isso, por quê? Porque Ele é misericordioso. E assim Ele escolheu Moisés. Todo cheio de problema, Moisés tinha matado um homem egípcio, né? Ele tinha fugido então do Egito. E então Moisés era um pecador, assim como nós. Mas Deus escolheu ele, e no primeiro momento ele disse, não, Senhor, eu não posso. Não é assim que a gente faz?
Quando Deus fala para a gente fazer alguma coisa, a gente diz, não, Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. Mas Deus nos escolheu. E Deus escolheu Moisés aqui, então Moisés ele era um homem muito próximo de Deus. Né? Se nós formos estudar a vida de Moisés, toda ela, nós vamos ver como ele tinha comunhão, como ele tinha intimidade com o Pai. Mas nessa oração aqui, então, o Senhor deu uma revelação para Moisés, muito importante, quando Moisés estava orando. Então, nesse versículo que nós lemos, Deus deu uma revelação para Moisés, que nós podemos comparar com a revelação que Deus deu para o apóstolo Pedro, que é aquele versículo que está escrito lá em 2 Pedro 3,8, que nós já citamos aqui várias vezes, né? Que Pedro falou assim, que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aqui para Moisés, então, a revelação que Deus deu foi além do que Deus tinha revelado para Pedro. Quer dizer, Pedro foi bem mais tarde, né? Mas a revelação que Deus deu para Moisés foi, vamos dizer assim, que mais completa do que aquela que Pedro recebeu. Porque Pedro disse assim, né? 1000 anos é como um dia como 1000 anos para o Senhor. E aqui, Deus deu essa revelação para Moisés, dizendo que 1000 anos para Deus é como o dia de ontem. Então veja só, ontem para nós é uma coisa que a gente diz, ontem, mas se passar 2 dias atrás a gente já não lembra direito, né? Quem sabe a gente nem lembra o que comeu, o que vestiu, o que fez 2 dias atrás, mas Deus está dizendo aqui que para Ele 1000 anos é como o dia de ontem. Se nós não lembramos do dia de ontem, imagine se nós lembraríamos se ficássemos vivos 1000 anos. Não lembraríamos, né? Mas para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem que passou, ou como a vigília da noite. Então essa revelação que Deus deu aqui para Moisés, Ele está nos ensinando que 1000 anos para Ele não é nada. É uma coisa que passa rápido, né? Assim como Ele falou para Pedro, que um dia é 1000 anos, 1000 anos um dia. Então, também como o dia de ontem, como a vigília da noite. E para nós entendermos melhor esse versículo, então, nós precisamos entender o que é a vigília da noite. Nos tempos bíblicos, desculpe, o povo, né, o povo judeu, eu já falei aqui para vocês várias vezes, que o calendário do povo judeu é lunar, né, baseado na lua. O nosso, das outras nações, é gregoriano, ou seja, é baseado no sol, então é solar. Então tem diferença. O ano judaico tem 360 dias, o nosso tem 365. Né? Aí já dá diferença. Mas assim, eles contavam as horas, tanto do dia quanto da noite, por vigílias. E aqui Deus falou que 1000 anos para ele é como a vigília da noite. Então o que é vigília? Olha só, à noite, para o povo judeu, eles contavam assim, das 6 horas da tarde até as 9 da noite, era a primeira vigília. Tá? Das 6 da tarde às 9 da noite. Por que das 6 da tarde? Porque, como eu falei, o calendário é diferente. Então, para o povo judeu, o dia não termina à meia-noite, como para nós. O nosso dia termina à meia-noite e já começa o outro à meia-noite. Né? Para o judeu, não. Para o povo judeu, o dia termina às 6 da tarde e já começa o outro dia às 6 da tarde, ou seja, ao pôr do sol. Então, eles contam assim, das 6 horas da tarde
até as 9 da noite é a primeira vigília, ou seja, o primeiro período. Uma vigília é um tempo determinado, né? A segunda vigília, então, é das 9 da noite à meia-noite. Então, essa é a segunda vigília. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Tá? Essas são as vigílias da noite, ou seja, a maneira que eles contavam o tempo à noite nos tempos bíblicos. Então, era dividido em vigílias, ou em períodos, né? E o dia, eu vou passar as vigílias do dia aqui para você, só mais por curiosidade, por conhecimento, se você quiser anotar. Então, a vigília da noite começava às 6 da tarde, terminava às 6 da manhã. Certo, irmãos? As vigílias do dia, daí é chamado de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 12ª hora. Então era chamado assim, ó, primeira hora, isso do dia, né? Da noite nós já vimos, agora do dia. A primeira hora às 7 da manhã, a segunda hora às 8 da manhã, terceira hora 9 da manhã, e assim ia, né? Mas eu vou falar todas aqui. Quarta hora, 10 da manhã, quinta hora, 11 da manhã, sexta hora, meio-dia, sétima hora, 1 da tarde, oitava hora, 2 da tarde, nona hora, 3 da tarde, 10ª hora, 4 da tarde, 11ª hora, 5 da tarde e 12ª hora, 6 da tarde. Então, só mais a título de conhecimento aqui para você, assim, ó. Jesus foi crucificado, a Bíblia nos fala que Jesus foi crucificado na terceira hora. Então, que horas que Jesus foi pregado na cruz? Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, Jesus foi colocado na cruz, foi pregado na cruz, às 9 da manhã. A Bíblia nos informa que na sexta hora do dia, houve trevas em tudo, escureceu o mundo, né? Por quê? Porque Jesus estava ali, morrendo então, por toda a humanidade. A sexta hora, o que é? Meio-dia. E houve trevas até as 3 da tarde. Às 3 da tarde é nona hora. E Jesus morreu na nona hora, às 3 da tarde. Amém, irmãos? Então é importante a gente saber essas coisas, porque senão às vezes a gente lê a Bíblia e diz, mas que hora é essa que estão falando aqui? Nona hora, terceira hora, que hora é essa? Né? Então é importante a gente saber isso aqui. Mas o que nós queremos ver hoje, então, a respeito das horas da noite, das vigílias da noite. Porque o que Deus falou aqui? Pois 1000 anos, é Moisés falando de Deus, né? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, aquelas 4 vigílias que são divididas à noite para o povo judeu. Né? A primeira vigília, então, né, que nós já vimos aqui, das 6 às 9, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã, e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, para Deus, uma vigília é igual a 1000 anos. Então, fazendo ali a relação assim entre 2 Pedro e Salmo 90. Lá em 2 Pedro diz que 1000 anos é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Né? E aqui Deus está completando essa informação para nós e dizendo que 1000 anos para Ele é como uma vigília da noite. Então, um dia como 1000 anos,
Mas 1000 anos para Deus também é igual a uma vigília. Quer dizer, qualquer um desses períodos aqui. O Senhor tem o controle do tempo. Para Ele, o tempo não é como é para nós. Nós vivemos no tempo limitado. Nós vivemos o Cronos, é o tempo humano. O tempo de Deus é eterno, se chama Kairos. Então, para Deus, Deus não conta os dias como 24 horas. Nós contamos. O tempo para Deus é a eternidade. Ele não precisa dividir o tempo em horas como nós precisamos. Ele é eterno. Ele é eterno. Eu já falei aqui outras vezes que o único que é eterno é Deus. Lembram disso, irmãos? Porque só é eterno quem nunca foi criado. Nós não somos eternos, porque nós fomos criados. Nós somos imortais. Nós nunca vamos deixar de existir, porque a nossa alma é imortal. Ou seja, se for salvo, vai viver para sempre com Jesus na glória. Se não for salvo, vai continuar vivendo em sofrimento no inferno. É imortal, quer dizer, não deixa de existir. Mas eterno, só Deus é. Porque ninguém criou Deus. Só é eterno quem nunca foi criado. E Deus nunca foi criado. Então Ele é eterno. Amém, irmãos? Os anjos não são eternos, porque Deus criou eles. Satanás, não é eterno, porque Deus criou o anjo, que depois se tornou Satanás. Nós não somos eternos, porque somos criaturas de Deus. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Mas nós somos imortais. Então, entenda bem essa diferença. Eterno é só quem nunca foi criado. Então, só quem é eterno é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, para Deus não tem essa divisão de horas. Mas para nós tem. E para nós entendermos, então, Deus nos dá esses versículos para que a gente entenda. Olha só, uma vigília da noite, um período da noite, é como se fosse 1000 anos para Deus. Quer dizer, não tem um tempo determinado. Deus vive na eternidade. E nós vivemos, enquanto estamos aqui nessa vida, limitados pelo tempo. Limitados pelo relógio. E muita gente tem que correr para dar conta de tudo. Por quê? Porque é o tempo determinado ali das 24 horas. E o povo de Israel, então, fazia essa divisão em vigílias. E essas vigílias, então, irmãos, elas nos fazem entender também o porquê que Jesus está voltando. Eu falei que hoje nós iríamos talvez ter a última mensagem sobre as evidências, E as evidências do arrebatamento, que eu fiz essa série de mensagens sobre isso. Os irmãos lembram de todas, Amém? Lembram de todas? E então, como que essas vigílias nos falam que Jesus está vindo, que o arrebatamento está prestes para acontecer? Veja só. Vamos ler, eu quero que você abra a tua Bíblia aí, em Lucas 12:37. Lucas 12:37. Glória a Deus. Jesus estava falando aqui, a respeito da parábola do servo vigilante. E aqui Jesus nos dá a entender quando que ele vai vir buscar a igreja. Usando as vigílias da noite. Diz assim, Lucas 12:37 e 38. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes.
Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. O que Jesus está dizendo aqui, nessa parábola do servo vigilante? Que nós temos que estar sempre vigiando para nós não perdermos o arrebatamento, né? Para nós não brincarmos com a nossa salvação. Porque tem gente que diz, né, a teologia calvinista diz que uma vez salvo, sempre salvo, mas não é assim. A pessoa pode aceitar o Senhor Jesus como Salvador, viver um tempo na presença de Deus, ser um salvo, mas se ela escolhe pecar, se afastar de Deus, ela perde a salvação. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Bem-aventurado aquele servo que quando ele vier, esse servo estiver vigiando, ou seja, estiver se preparando para a volta dele. E daí ele diz assim, ó, quer ele venha, ele falando, né, dele mesmo nessa parábola do servo vigilante. Então vou usar como se Jesus, ele está falando, quer ele venha, porque ele estava contando a história. Mas eu vou dizer como ele falando. Ele disse assim, quer eu venha na segunda vigília ou quer eu venha na terceira vigília, bem-aventurados serão os que estiverem vigiando. Então Jesus está aqui nos dando uma pista do momento que ele vai voltar buscar a igreja. Né? Olha só, quer na segunda ou quer na terceira. E daí a gente pensa assim, tá, mas lá, então, no Salmo 90, a palavra de Deus nos diz que uma vigília é igual a 1000 anos. Uma vigília é igual a 1000 anos. Então, a primeira vigília foi os primeiros 1000 anos depois que Jesus veio na terra. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Tem estudiosos da Bíblia, teólogos, que afirmam que o primeiro milênio começou quando Jesus nasceu. Outros dizem que não, que o primeiro milênio começou quando Jesus morreu. Mas assim, ó, indiferente de se foi quando ele nasceu ou se quando ele morreu, ressuscitou e foi para o céu, o primeiro milênio começou então quando ele esteve aqui, no período que ele estava aqui na Terra. Né? Então, o primeiro milênio foi os primeiros 1000 anos depois que Jesus nasceu e morreu. Amém, irmãos? Então, lá foi a primeira vigília da noite. Ó, 4 vigílias. A primeira vigília igual a 1000 anos. Os primeiros 1000 anos depois que Jesus veio até completar então os 1000 anos. A segunda vigília, então, é mais 1000 anos. Então, juntando com essa aqui, a segunda vigília já dá 2000 anos. Então, Jesus está dizendo aqui, não importa se eu venha na segunda vigília ou na terceira vigília. Importante é que quando eu vier, vocês estejam preparados, estejam vigiando. Então, olha só, a segunda vigília são esses 2000 anos que nós, igreja, estamos vivendo desde que Jesus esteve aqui na Terra. E que agora está se completando, está no fim. Então, nós vivemos na segunda vigília, no segundo milênio. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então, são 4 vigílias. Jesus disse que ele pode vir tanto na segunda quanto na terceira. Nós estamos no final da segunda. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Mateus 25:6. Mateus 25, versículo 6. Glória a Deus. Em Mateus 25:6, o capítulo 25 é a parábola das 10 virgens. Né?
Então assim, ó, ali em Lucas, Jesus disse e nos deu a pista de que ele poderia voltar tanto na segunda vigília quanto na terceira vigília, ou seja, no segundo milênio quanto no terceiro milênio. Então a gente fica assim, Jesus está voltando. Mas aqui na parábola das 10 virgens, ele marcou a hora. Jesus foi muito mais claro aqui com relação à sua vinda. Porque ele disse assim, ó, no versículo 6. Eu não vou explicar aqui a parábola das 10 virgens, né? Vocês conhecem só. Então, 10 virgens estavam esperando o noivo. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas não estavam preparadas. As prudentes estavam preparadas porque tinham óleo nas suas vasilhas, então que é o símbolo do Espírito Santo. Então, aquele que está preparado tem o Espírito Santo. Amém? E aí então Jesus foi mais objetivo, mais claro, quando ele falou assim, ó, no versículo 6. Vamos ler o 5 também. Jesus diz assim: e tardando o noivo, porque elas estavam esperando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Agora o 6. Mas, o quê? À meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Aqui Jesus marcou o horário que ele vem. Olha só, evidência de que o arrebatamento está para acontecer de uma hora para outra. Por quê? Porque aqui Jesus disse, em Lucas ele disse, eu venho ou na segunda ou na terceira vigília, ou seja, segundo milênio ou terceiro milênio. E aqui Jesus disse, eu venho à meia-noite. Porque ele disse assim, ó, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Então ele estava sendo mais direto e nos indicando o momento que ele vem. À meia-noite, segundo a separação das vigílias, das 4 vigílias, é bem o meio da segunda para a terceira vigília. Por quê? Porque a segunda vigília, então, vai das 9 da manhã até a meia-noite. E a terceira vigília começa à meia-noite e vai até as 3 da manhã. Então, à meia-noite, nessa troca de vigília, vamos dizer assim, é que o Senhor Jesus virá. E o que é essa troca de vigília aí? O que significa essa meia-noite? Significa final do segundo milênio, comecinho do terceiro. Entendido isso, irmãos? Então, olha só, nós estamos no final do segundo milênio. Lembram da mensagem, das outras mensagens? Eu falei que Jesus ressuscitou no início do terceiro dia, que é o terceiro milênio. Lembram? Amém? As outras todas que nós falamos, né? Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Saiu no terceiro dia. Terceiro milênio. Para nós, como símbolo de arrebatamento. Então aqui Jesus foi bem mais claro para nós. E marcou o tempo. Do segundo para o terceiro milênio, ou seja, no final do segundo, início do terceiro. Pode até nem começar o terceiro, ou pode começar o terceiro e bem no início ele vem. E daí você pode dizer assim, mas o terceiro milênio ainda está longe. Não está longe não, irmãos, nós estamos no final do segundo. Né? Então, olha só, Jesus aqui foi bem mais claro, ele marcou o tempo. Eu venho à meia-noite. Aí você pode dizer assim, tá, pastora, mas se o tempo, a troca do dia para o povo judeu é às 6 da tarde, por que Jesus falou aqui à meia-noite? Para nós, a troca do dia, de um dia para o outro, é à meia-noite. No nosso calendário gregoriano, que é solar. Mas, para o calendário judeu, nos dias, né, a troca do dia para o povo judeu é às 6 da tarde. Então, por que Jesus não disse que ele vem às 6 da tarde? Porque Jesus não está vindo para buscar a nação de Israel. Ele está vindo para buscar a igreja. E a igreja, ela é constituída, ela é feita, os participantes dela, na sua maioria, são de outras nações.
Então nós somos gentios, ou seja, nós não somos nascidos em Israel. Então, se Jesus estivesse dizendo aqui que ele estaria voltando para buscar a nação de Israel, o povo de Israel, provavelmente ele iria dizer: eu venho às 6 da tarde. Mas ele disse: eu venho à meia-noite. Por quê? Porque o arrebatamento é para a igreja. Quem tem o calendário baseado no sol, nesse período que muda à meia-noite, o dia para o outro dia, são as outras nações, não é Israel. Então, por isso Jesus disse: eu venho à meia-noite, esteja preparado. Porque depois que Jesus voltar, então, depois do período então da tribulação, né, é que ele vai descer para julgar a nação de Israel. Daí ele vai tratar diretamente com eles lá. Mas o arrebatamento é para nós, igreja. Então, como nós temos o calendário que o nosso dia muda à meia-noite, termina um dia e começa o outro à meia-noite, por isso então nós podemos entender, Jesus está vindo para a igreja. Ele não está vindo para o povo judeu. Porque se ele estivesse falando que ele estaria vindo buscar o povo judeu, seria às 6 da tarde. Porque a troca deles do dia é às 6 da tarde. Mas é para a igreja. A igreja, na sua maioria, é constituída por pessoas de todas as nações. É claro que tem judeu já, né? Eu tenho falado sempre para vocês, tem judeu que já aceitou o Senhor Jesus e já fazem parte da igreja. Vão ser arrebatados também. Mas a nação de Israel não aceitou Jesus ainda. Então Jesus não vai vir para eles agora, nesse momento. Ele vai vir para nós, igreja. E quando diz ali, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, ele estava dizendo isso aqui com referência ao arrebatamento. À meia-noite ouviu-se um grito. O que significa isso? Eu falei para vocês semana passada, quando Deus estava falando com Moisés, né, no Monte Sinai, até que o povo pediu: pare, não queremos mais ouvir Deus, né, que Deus fale só com Moisés e ele transmita para nós. Por quê? Porque era barulho. O arrebatamento vai ser assim. O mundo não vai escutar isso, o mundo não vai ver, os não salvos não vão ver, mas para nós vamos ouvir a voz do arcanjo, como fala, né, no Novo Testamento, o toque da trombeta com um barulho de guerra, alarido de guerra, ou seja, o Senhor está voltando com barulho para nos buscar. Você vai ouvir, eu vou ouvir esse barulho, nós vamos subir ao encontro do Senhor Jesus. Primeiro, aquele que já foi salvo vai ressuscitar, né, que já morreu salvo, vai ressuscitar, e vai, isso é rapidinho, mas vamos imaginar assim, nessa rapidez de um piscar de olhos, como Paulo falou, que significa o pôr do sol, mas nessa rapidez, primeiro os salvos que já morreram vão ressuscitar e subir nas nuvens. E daí fala em Tessalonicenses que nós, os que estivermos vivos, subiremos e nos encontraremos com eles, não com ele, com eles nas nuvens. Com quem que nós vamos nos encontrar? Antes de encontrar Jesus, nós vamos encontrar aqueles salvos que já morreram e que vão ressuscitar quando ouvir a trombeta. Aí nós vamos nos encontrar nas nuvens e daí todos juntos vamos subir para encontrar Jesus. E isso é questão de fração de segundos. Certo, irmãos? Amém? Então o arrebatamento vai ser assim. Barulho forte, som de trombeta, som de guerra, som de alarido, né? Alarido, se você olhar no dicionário, é gritaria. Mas é uma gritaria boa. Jesus vai estar dizendo: oh, meus filhos, chegou a hora. Venham para mim. Que maravilha, né? Nós poder sair desse mundo aqui e encontrar Jesus. Eu anseio muito por esse momento. Sei que você também. Eu sei assim, quando eu comecei a pregar sobre arrebatamento, muita gente ficava meio assim, assustada. Ai, será que eu vou... Hoje eu creio que vocês já têm assim uma fé pronta para isso. Para encontrar Jesus no arrebatamento. Né? Amém, irmãos?
Eu sei pelo que eu converso com vocês, assim, que vocês já estão... Aquele medo já passou. Nós não precisamos ter medo do momento do arrebatamento. Nós temos que desejar, porque vai ser maravilhoso. Vai ser muito bom. Então, nós vamos encontrar o Senhor Jesus para viver com Ele eternamente. Então, aqui Ele está nos dizendo, ó, à meia-noite ouviu-se um grito. Do que Ele estava falando aqui? Do arrebatamento da igreja. Não tem outra explicação. Jesus estava falando aqui do arrebatamento da igreja, que vai acontecer então à meia-noite. A meia-noite é o quê? A passagem, vamos dizer assim, da segunda vigília para a terceira vigília. Então, a passagem do segundo milênio para o terceiro milênio. E é o que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Nós somos a geração que vai ver, não só ver, mas participar do arrebatamento. Amém? Porque aquele que não for salvo, nem vê, não vai. Né? Mas eu quis dizer assim, nós somos a geração que vivemos na época que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Ficou claro isso? Mais uma evidência, então, que o Senhor Jesus nos mostra na sua palavra, de que Ele está vindo agora. Então não acredite nas conversas que você ouve por aí dizendo falta muito tempo para Jesus voltar. Não falta não. Pode ser nesse exato momento. Imagina se fosse agora. Nós nem voltava para casa, já ia direto para casa, né? Para nossa casa, porque a nossa casa não é aqui nesse mundo. A nossa casa é o que nos espera no céu. No momento que acontecer então, nós vamos estar com o Senhor para sempre. E está para acontecer, de um momento para o outro. Então, se prepare, se santifique, como nós vimos na mensagem de terça passada. Se santifique, lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Se purifique na presença de Deus. O Senhor Jesus está voltando e Ele quer levar você. Ele quer me levar também. Estamos preparados? Amém? Ficou claro, irmãos? Todas essas mensagens de evidências do arrebatamento, clareou a tua mente? Ficou bem entendido? Amém? Então, acho que agora eu vou continuar pregando sobre arrebatamento, tá? Vocês não pensem que eu vou esquecer disso, porque eu não vou. Mas eu posso mudar, então, né, o contexto aqui, com outras mensagens, para nós estarmos cada vez mais preparados. Amém? Então, as evidências foram essas, as que eu escolhi para falar para vocês, né? Ainda tem mais, mas eu escolhi essas. Então, vamos nos preparar, e só vai estar preparado quem tem o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos levar para encontrar com Jesus. É Ele que nos leva. Quem não tem o Espírito Santo não pode subir, porque é o exemplo do imã que eu uso sempre, né? Faz de conta que o Espírito Santo é um imã bem grandão, sabe? Um imã, né? Que puxa o ferro. E nós somos bastante taxinhas ou preguinhos. No momento que Deus disser assim, filho, está na hora, vai buscar a tua noiva, o Espírito Santo vai nos tirar daqui como esse imã que puxa esses preguinhos, essas taxinhas. E você pode dizer, mas será que eu vou ter força para subir? Será que eu vou conseguir subir? Você não vai fazer nada, é o Espírito Santo que vai fazer. E nós, por nós mesmos, nós não subiríamos. Mas o Espírito Santo vai nos puxar. Pegue um imã lá na tua casa e puxe alguma coisa assim. Você vai ver que não tem como evitar. Puxa. Né? Vai ser assim. Então nós temos que estar preparados para isso. Vamos buscar o Espírito Santo, então, que é o que nos vai levar para encontrarmos Jesus. O Senhor está voltando, irmãos, não esqueça disso. Lembre dessas mensagens, dessas evidências do arrebatamento. Purifique o teu coração, ore mais, busque mais a Deus, se prepare, se santifique, abandone as coisas do mundo. Você não tem que sair do mundo, né? Como eu digo sempre. Você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar conversando com as pessoas, você tem que viver. Mas não ame essas coisas. Ame primeiro a Deus.